judiciário está aberto e, ao mesmo tempo, vulnerável, vejam a senhora. E, a par desse princípio da universalidade da jurisdição, que está abrigado no artigo 5º, inciso 35, a nossa Constituição criou uma série de instrumentos novos e que talvez não encontrem paralelo em outros ordenamentos legais. Quais são esses? O mandado de injunção, o habeas data, o mandado de segurança coletivo, a ação civil pública, a legitimação das sociedades civis para ingressar em juízo, o fortalecimento extraordinário do Ministério Público, a instituição das defensorias públicas, a ampliação dos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade por ação ou por omissão, ação direta de constitucionalidade ou declaratório de constitucionalidade, se quiserem, ação de descumprimento de preceito fundamental. No passado, apenas o Procurador-Geral da República podia ingressar em juízo no controle concentrado de constitucionalidade para, eventualmente, questionar alguma lei ou ato administrativo. E no passado recente, nós sabemos, vivíamos no regime militar, o Procurador-Geral da República era diretamente nomeado pelo Presidente da República, que era o representante do estamento militar, e, obviamente, só eram declaradas inconstitucionais, ou o Supremo só era provocado quando interessava aos próprios detentores do poder. Portanto, um avanço extraordinário. Este é um aspecto. Quer dizer, o protagonismo do Poder Judiciário deve-se a isso, à explosão de litigiosidade e aos instrumentos que a nova Constituição colocou à disposição do homem comum para ingressar em juízo. Bem, mas há um outro fator importante, este é um fator que eu diria de uma mudança de cultura do Poder Judiciário como um todo. O Poder Judiciário navega na cultura do pós-positivismo, uma cultura onde o direito se aproxima cada vez mais da ética. O judiciário supera a hermenêutica tradicional que desvenda, que descobre o direito a partir das regras jurídicas exclusivamente. Ele passou a desvendar o direito a partir dos princípios, superando aquela visão ortodoxa que se tinha, que os princípios eram meras normas programáticas. Ou seja, um mero programa de ação dirigido ao executivo, ao legislativo, ao judiciário. Olha, são metas, se der para atingir, tudo bem, se não der, paciência. Mas agora, realmente entende-se que os princípios são normas constitucionais dotadas de eficácia e que devem ser realmente aplicadas pelos operadores do direito em suas várias especialidades. O Judiciário, e não é só o Supremo, passou a tirar consequências práticas dos princípios constitucionais. E a nossa Constituição, além de ser analítica, ou seja, quase tudo está na Constituição, e, portanto, quase tudo pode ser levado à discussão no Supremo Tribunal Federal, o Judiciário passou também a explorar a riqueza principiológica da Constituição. Ela passou a tirar consequência do princípio republicano, democrático e federativo, que estão logo no artigo 1º da Constituição, do princípio da dignidade humana, que é um dos esteios do Estado Democrático de Direito, dos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da eficiência administrativa, etc., da segurança jurídica. Vejam, as senhoras e os senhores, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, tão criticada por alguns. Eu até reconheço que talvez na edição da súmula se possa ter avançado um pouquinho o sinal, mas é um processo de aprendizado, de ensaio e erros. A questão do nepotismo. O Supremo Tribunal Federal afirmou com todas as letras que a vedação, a proibição do nepotismo, ou seja, a contratação de parentes do poder público, que vale para todos os órgãos de poder, executivo, legislativo e judiciário, nos 3 níveis político-federativos da federação, independe de lei. Essa vedação independe de lei, ela pode ser extraída diretamente
essa proibição extraída diretamente do caput, dos princípios inseridos no caput, na cabeça do artigo 37 da Constituição, mais especificamente o princípio da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. Vejam, as senhoras e os senhores, que o Supremo extraiu de conceitos, de princípios que talvez no passado pudessem ser considerados meras elucubrações de caráter abstrato do Constituinte, mas deu-lhes efetividade, deu-lhes concreção. Não é só o Supremo que faz isso, cada juiz, desde o juiz substituto de primeira instância, usa os princípios e faz a aplicação dos princípios. E a mais, senhor presidente, o judiciário, sobretudo instado pelo Ministério Público, agora renovado em força, poder e vontade política, ele passou a decidir questões que antes estavam reservadas aos demais poderes. Por exemplo, ele passou a decidir questões, e decidir com bastante um intervencionismo, digamos assim, pode ser por muitos considerados exacerbado, mas ingere agora na área da saúde, do meio ambiente, do consumo, da proteção das crianças, adolescentes, portadores de necessidades especiais. Isto ocorre especialmente na área da saúde. Há um protagonismo muito grande do Poder Judiciário em conceder remédios, medicamentos para aqueles que não podem adquiri-los ou medicamentos que não estão ainda à disposição no SUS, sobretudo para pacientes terminais. Eu me refiro especificamente aos coquetéis que existem e que são distribuídos com muita parcimônia para aqueles portadores da AIDS. Isto, evidentemente, aumentou muito o protagonismo do Poder Judiciário, levando muitos a imaginar que estaria sendo rompido o tradicional princípio da separação dos poderes. Bem, já estou me aproximando já do término, agora preciso falar um pouco do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, ele passou a ser dotado de dois importantíssimos instrumentos. O primeiro deles é a repercussão geral e o segundo é a súmula vinculante. Todos os dois instrumentos estabelecem que, por uma maioria qualificada, no caso da repercussão geral, o Supremo pode admitir ou não admitir os recursos extraordinários que lhe são colocados, que lhe são enviados. Então, o Supremo faz uma análise examinando se aquela questão envolve apenas um debate intersubjetivo, interessa apenas às partes, ou se tem uma repercussão econômica, social, jurídica ou política. Isso é apreciado, a maioria dos membros do Supremo decide, e hoje decide rapidamente por uma videoconferência, eletronicamente, nós fazemos um plenário eletrônico, toda sexta-feira postamos nossas opiniões e os ministros têm 20 dias para votar. E a súmula vinculante, todos nós sabemos, são aquelas decisões reiteradas, tomadas do ponto de vista no plano constitucional, que vinculam não apenas o judiciário como um todo, mas também a administração pública de modo geral. Com esses dois instrumentos, o que ocorre? Eles não apenas contribuem para desafogar o Supremo Tribunal Federal, que estava abarrotado de processos, mas eles permitem que o Supremo Tribunal Federal estabeleça paradigmas. Quando o Supremo Tribunal Federal resolve uma coisa em termos de